Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 9, as leis da reflexão e os espelhos esféricos, tá? Na primeira aula da semana, essa é a semana 17, né? Não 16, né? Eu coloquei no slide, não sei porque eu sempre confundo isso. Na primeira aula, que foi uma aula live, a gente já viu a parte teórica, tá? Então aqui eu vou reforçar alguns conceitos, trazendo alguns exemplos. Então eu queria trazer aqui os exemplos da tocha olímpica e do farol, tá? A tocha olímpica, ela tem uma cerimônia para acender ela, que é a partir dos raios do sol. Então, você tem um espelho lá, que é um espelho côncavo, tá? Onde a parte refletora é a parte interna da calota esférica. E aí, você alinha esse espelho para que os raios solares cheguem paralelos ao eixo principal. Então, aqui na nossa esquerda, a gente tem a representação de um espelho esférico, né? Onde tem as franjinhas aqui do lado de fora, porque a parte refletora é a parte de dentro. Temos o centro de curvatura, que é o centro do que seria a esfera fechada, a distância focal e o vértice. O vértice é o ponto do espelho que está também sobre o eixo principal. Então, como a gente viu lá dos raios notáveis da aula passada, todo raio paralelo ao eixo principal, ao ser refletido, ele vai incidir no foco do espelho. Então, o que acontece aqui? Há uma concentração dos raios solares nesta posição, onde o representante lá, a pessoa, segura a tocha, e aí esses raios solares fazem o aquecimento, fazem o acendimento da tocha olímpica, tá? E como que é o farol dos veículos, a lanterna, o farol marítimo? Então, se usa o seguinte, você coloca um filamento luminoso, né, uma lanterna, no foco do espelho côncavo. Então, os raios de luz, eles incidem passando pelo foco, ao serem refletidos, lá que a gente viu dos raios notáveis, né, é o inverso da primeira situação. Se incide passando pelo foco, então ele é refletido paralelo ao eixo principal, tá? Então, aqui a gente entende bem a ideia de foco. Lembrando que isso aqui é um espelho côncavo, ou seja, o seu foco, ele é um foco real. Ou seja, os raios de luz é que passam por ele mesmo, tá? Então, eu achei um link de uma matéria falando sobre essa cerimônia de acendimento da tocha olímpica, tá? E aqui, para exemplificar, a parte interna de uma lanterna, tipo holofote, e aqui a lanterna num farol de um veículo. Vocês veem que tá a parte toda espelhada. Assim, nós estamos estudando especificamente os espelhos esféricos. Então, os nossos espelhos são partes de uma calota esférica, tá? Pode parecer que esses espelhos estejam em um formato um pouco diferente ou meio parabólicos, tá? Mas é porque aí há um aprofundamento dos fatores no sistema real. Mas a ideia básica é a mesma dos espelhos esféricos. É você fazer os raios ou que chegam paralelos, se concentrarem no foco, como na tocha olímpica, ou você colocar a sua fonte luminosa no foco e querer que os raios saiam todos paralelos, como no caso do farol e da lanterna, ok? Então, para a gente entender melhor também, queria discutir a questão da imagem imprópria. Alguns autores falam de imagem formada no infinito. Que nem aquela ideia das retas paralelas, né? Você vai definir uma reta paralela, o que ela é? São as retas que se encontram no infinito, ou seja, que nunca se encontram, né? Então, olha só. Temos aqui um espelho que é côncavo, ou seja, a parte refletora é a parte interna. Tenho aqui os pontos centro de curvatura, foco e vértice. E eu coloquei um objeto, uma seta, sobre o foco. Então, eu vou fazer os raios notáveis para ver onde é que vai estar a imagem desse objeto aí, dessa seta. O primeiro raio, ele é paralelo ao eixo principal, então ele é refletido passando pelo foco. O outro raio que eu vou desenhar é um que incide no vértice. Quando o raio incide no vértice, ele é refletido
simetricamente em relação ao eixo principal, tá? Então, veja, pessoal, esses dois raios aqui, eles não vão se encontrar. E se eu fizer o prolongamento atrás do espelho? Também não, eles continuam paralelos, tá? Então, esses raios de luz, eles não vão se encontrar, nem os raios de luz, nem o seu prolongamento, então não vai formar a imagem do topo dessa seta aqui, tá bom? Então, a imagem imprópria, ela vai acontecer quando você tem um objeto posicionado sobre o foco de um espelho côncavo, tá? Se você tiver em casa uma colher ou uma concha bem polida, você pode observar pela parte interna, quando você olha próximo, você consegue ver a sua imagem direita. Quando você vai afastando, tem um momento em que a imagem some. Aí você continua afastando mais ainda e você se vê de cabeça para baixo, tá? Então, isso aí é um experimento que você pode fazer com espelho côncavo em casa. Claro, para quem não tiver um espelho de maquiagem, né? O espelho de maquiagem acho que é mais interessante. Mas uma colher bem polida também funciona, tá bom? E imagem real. Gente, visualmente, nós não diferenciamos uma imagem real de uma imagem virtual, tá? Teoricamente, qual que é a diferença? A real é formada pelos raios de luz, ela pode ser projetada, e a imagem virtual ela é formada pelo prolongamento do raio de luz, né? Não tem como você colocar ela no anteparo. Então, tem um kit de laboratório muito legal, que é formada por... Estão vendo esses dois pratos? Então, você tem a parte externa que é escura e a parte interna. Essa parte interna é refletora, tá? Então, são duas calotas esféricas. E aí, quando você posiciona uma sobre a outra, elas têm a distância focal ligeiramente diferente. Quando você coloca uma sobre a outra, você tem a formação de imagem aqui em cima. Quando você passa a mão, esse sapinho é um fantasma. Na verdade, o sapinho ele tá posicionado lá no primeiro espelho, tá bom? Então, essa situação é um exemplo de imagem real. Você tem a imagem, você vê. Só que quando você vai tocar, é só a imagem, tá? Tem um experimento muito interessante lá no canal do YouTube Manual do Mundo, que eu super indico, é um canal super legal. E nesse episódio específico, o Espelho Criador de Fantasmas, ele traz uma experiência parecida com essa aqui do sapinho que eu comentei, tá? Mas é diferente, assiste lá, é super legal. O link tá aí, tá bom? Imagens virtuais. Bom, a gente pode formar imagem virtual tanto no espelho convexo quanto no espelho côncavo. Lembrando que o espelho convexo é aquela situação em que a gente tem sempre a formação do mesmo tipo de imagem, tá? Então, eu peguei esse quadrinho aqui, onde a gente tem o espelho, né? Como é que eu sei que ele é convexo? A minha franjinha aqui tá pro lado de dentro. Então, a parte externa é a parte refletora. E essa seta aqui é o nosso objeto, tá? Então, traçou aqui um raio de luz que bate no vértice, sai simétrico, e um raio de luz que chega paralelo. Então, seu prolongamento passa pelo foco. O foco do espelho está dentro aqui da calota esférica. Então, veja, esses raios de luz, eles não se encontram. Mas o prolongamento atrás do espelho, dentro do espelho, se encontram. Então, essa imagem, ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. E essa imagem, além de virtual, a gente consegue ver que ela é o quê? Maior, menor, igual que o objeto. Ela é menor do que o objeto e é direita. Ou seja, a seta também está para cima. Também está acima do eixo principal. Agora, no espelho côncavo, a gente tem a formação de uma imagem virtual quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então, aqui temos o nosso espelho. Como que eu sei que ele é côncavo? A franjinha está aqui para fora. Então, aqui temos um objeto. Traçamos um raio de luz paralelo. Então, ele é refletido pelo foco, passando pelo foco. E desenhamos um raio de luz que bate no vértice e volta simétrico em relação ao eixo principal. Então, nessa situação, esses raios de luz eles não se encontram aqui, mas o prolongamento deles, atrás do espelho, se encontram.
Então, veja que no espelho côncavo, a imagem ela também é virtual e direita, porém, ela é maior. Então, os dois espelhos, o convexo e o côncavo, podem formar imagens virtuais. Imagens virtuais são direitas e a diferença é que no convexo a imagem é menor e no côncavo a imagem é maior. Então, aí você tem na figurinha o bonequinho, certo? Aqui o espelho convexo e o espelho côncavo. Pessoal, a olho nu é difícil ver que o espelho é curvo, porque geralmente o raio de curvatura é muito grande, tá bom? Você pode reparar, se você tiver espelho de maquiagem em casa, às vezes você não consegue ver que ele é bem curvo, a não ser que seja um espelho bem grande, aí que você vê que a borda é mais abaulada, tá bom? Então, imagens virtuais, que são elas? Elas são formadas pelo prolongamento dos raios de luz, perfeito? Aí eu queria comentar sobre as imagens no espelho côncavo, tá? Quando a imagem ela é real, ela sempre é invertida. E quando ela é virtual, ela sempre é direita ou direta, né? Então, olha só, primeira situação. Objeto antes do centro de curvatura. A gente tem uma imagem que é menor, invertida e real. Outra situação, posicionando o objeto em cima do centro de curvatura. Gente, o nosso objeto, ele sempre está acima do eixo principal e ele sempre é orientado para cima, tá bom? Então, traçando o raio paralelo, ele passa pelo foco, traçando um que bate no vértice, volta paralelo. Volta simétrico em relação ao eixo principal. Então, aqui, a imagem, ela vai ter o mesmo tamanho, ela vai ser real e ela vai ser invertida. Uma outra situação do espelho côncavo é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Aí, a imagem ela é, de novo, real e invertida, só que agora ela é maior, tá? Então, quando você faz o desenho, você consegue ver claramente a diferença das características da imagem para cada situação, dependendo da posição do objeto, ok? Uma situação que a gente viu ali, que é a formação da imagem virtual e direita no espelho côncavo, tá? No espelho côncavo, a imagem ela sempre vai ser maior. Ela é virtual por quê? Porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz, ok? Então, aqui eu tenho 4 situações de imagens formadas no espelho côncavo. A quinta é aquela lá da imagem imprópria, né? Quando o objeto está sobre o foco do espelho côncavo. Eu tinha pedido para vocês desenharem, né? Então, é bom ter isso no resumo, porque ajuda bastante a entender as situações. Então, a atividade que eu vou propor para vocês é resolver os exercícios do 1 ao 12, tá? A data de entrega vai ser na nossa aula de terça-feira. Vocês têm até às 8 horas, tá? Para mandar. Eu tô colocando um prazo bem grande, que é porque eu não quero receber atividade atrasada, tá? Não quero receber atividade atrasada. Então, eu tô deixando um prazo bem estendido. Enviem suas dúvidas, tá bom? Amanhã eu vou postar alguns vídeos resolvendo alguns exercícios que vão ajudar a resolver esses daí também, tá? Antes de terminar, eu queria resolver um exercício com vocês. Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e tentar fazer esse probleminha, tá? O problema é o seguinte. Um observador vê sua imagem no espelho. Ele está a 1 metro de distância do vértice do espelho. Sabendo que a imagem é 2 vezes maior, calcule a distância focal e determine o tipo de espelho. Bom, como a imagem é maior, esse espelho não é plano, ele vai ser um espelho esférico, curvo. Então, ele pode ser côncavo ou convexo. É isso que a gente vai ter que responder, além do valor da distância focal. Então, vamos lá. Dados. Nós temos que a distância do objeto ao vértice é de 1 metro. Então, esse é o nosso P. E ele disse que a imagem é igual a 2 vezes
o tamanho do objeto, é 2 vezes maior. Então, I igual a 2 vezes O. Então, a partir disso, e usando a equação do aumento linear e transversal, a gente vai poder determinar quem é a distância da imagem, quem é o P'. Porque se eu souber quem é o P' e com o P, a gente consegue determinar a distância focal pela equação de Gauss, né? A equação dos pontos conjugados. Então, eu estou usando a equação aqui, I é 2 vezes O dividido por O igual a menos P' sobre P. O P é 1 metro. Então, daqui a gente descobriu que o P' é menos 2 metros. O que significa esse sinal de menos para o P'? Significa que a imagem, ela é virtual, tá? Então, essa imagem, ela é virtual. Ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Agora que eu tenho o P' e o P, a gente pode determinar a distância focal pela equação de Gauss, que é 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto ao vértice, mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice. Então, eu vou ter que usar nessa equação o sinal de menos do P'. Então, tá aqui, 1 sobre F é 1 sobre 1 metro, que é o P, menos 1 sobre 2 metros. Então, a distância focal também vai estar em metro. Vou fazer desse lado aqui o MMC, né? Então, eu tenho 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1, 1 vezes 1, menos 1 aqui, por causa do sinal. Então, 1 sobre F é 2 menos 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Aí, eu vou multiplicar cruzado, vou passar o F multiplicando, vou passar o 2 multiplicando. Então, a gente tem que a distância focal é de 2 metros. E ela é positiva. Se a distância focal é positiva, é porque o espelho é um espelho do tipo côncavo, tá? Então, eu acho que essa aula aqui, esse vídeo, complementa, aprofunda um pouquinho o que foi a nossa aula live, tá? Se tiver ainda dúvidas, pessoal, confira lá na nossa aula de terça-feira, tá bom? Amanhã eu vou postar vídeo com resolução de mais exercícios para ajudar vocês a resolverem as questões da página 159, tá bom? Bons estudos e a gente se fala.